Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fê Cortez. Eu vim mostrar para vocês esse produto novo que faz parte do nicho de material pedagógico. Ele é um banner, né? Que tu pode pendurar na sala de aula ou em algum lugar que tu for fazer uma contação de história, falar sobre algum tema específico. Aqui no caso, a encomenda da Prof. Joyce e da Prof. Rita é porque elas vão fazer uma apresentação para a turminha, contando a história do livro que elas trabalharam, né, nesse último trimestre, que é sobre o elefante Elmer. Elmer é esse elefante aqui, que ele é todo colorido, como vocês podem ver. Eu recriei ele nas cores do livro. Se vocês quiserem olhar, eu vou deixar o nomezinho do livro e o autor escrito também, mas o nome do livro é Elmer, o Elefante Xadrez. Esse aqui é uma parte do cenário, né, do livro que eu recriei. Quando ele tá caminhando na floresta, porque a história do Elmer é assim, ele é todo colorido, né, é uma manada de elefantes, e ele é diferente. E todos os outros elefantes são cinza, né, são cor de elefante, só o Elmer que é todo colorido. E um dia ele tá cansado de ser colorido, tá cansado de ser diferente. E ele resolve mudar. Então, ele sai durante a noite, assim, finalzinho da noite, quase de manhã. Ele sai para a floresta e acaba encontrando uma árvore com frutos que tem cheio de frutinha, que o suco dessas frutinhas é cinza. Então, essa era a ideia dele, né? Se pintar todo de cinza para ficar igual aos outros elefantes, né? Então, lá quando as profs forem fazer a contação de história, elas vão poder trocar, virar o lado do Elmer, né? Aonde ele tá cinza. Eu coloquei um botãozinho aqui. Aí, deixa eu apoiar o celular para poder prender. Que lá na hora, no quadro, vai ter o apoio do quadro atrás, né? Aqui eu não tenho. Eu pendurei aqui no meu suporte de linhas para poder mostrar para vocês. Então, durante a contação de histórias, elas vão poder virar e mostrar a parte do livro que ele fica cinza. Ele se pinta, então, com o suco dessas frutinhas e retorna para o local onde a manada fica. E lá ninguém reconhece ele, ninguém vê que é o Elmer. A história se segue e da mesma forma ele vê que tá tudo, que continua tudo igual, né? Os elefantes são os mesmos, eles estão todos sérios, né? O céu tá azul como sempre tá. Enfim, o Elmer, ele é muito divertido. Então, ele era, assim, um elefante que sempre fazia piada, contava muita coisa engraçada, né? E ele era a alegria, assim, da manada. Mas quando ele volta, então, todo cinza, ele percebe que tá todo mundo sério, todo mundo quieto. E ele vê que aquilo não tá legal. Só que, como ele é muito bem-humorado, ele acha engraçado, né? E acaba com muita vontade de rir. Então, ele chega uma hora que ele não aguenta, ele explode e dá um grito, né?
que acaba assustando os elefantes e eles caem todos assim, cada um para um lado. E ele começa a gargalhar muito, porque ele acha que aquilo é muito engraçado. E como ele começa a gargalhar, os outros elefantes percebem que então é ele. Então todo mundo começa a rir, igual a ele. E elefante tem muita força, quando eles estão rindo, eles acabam estourando a nuvem. Tinha uma nuvem grande assim, escura, de chuva. Começa a cair uma chuva e lava toda aquela tinta, né? E ele volta então a ficar colorido. A historinha é muito legal, eu adorei. Eu não tinha lido ainda. Fui ler, né? Para poder recriar aqui. Então eu tive a ideia de fazer essa parte do cenário do livro. Que eu achei muito bonita. Que são as palmeiras, né? Quando ele tá indo lá pra floresta, procurando uma árvore, né? Porque ele tinha tido essa ideia de se pintar todo de cinza. Eu achei muito legal. E junto desse material pedagógico, então, que as profs vão usar na hora da contação de histórias, depois elas vão dar uma lembrancinha para as crianças. Então, eu fiz aqui esses almochaveiros. O almochaveiro, esse modelinho aqui, ele sempre tem dois lados, né? A gente sempre estampa os dois lados. Então, aqui eu escolhi essa frase, né? A vida é mais divertida, colorida. E desse lado, ele é todo quadriculadinho assim, onde as crianças vão poder colorir. Cada um vai poder colorir com canetinha, né? Com tinta. E esse é o almochaveiro de colorir. E o que acontece depois? Dá para lavar. Se tu utilizar a tinta lavável, tinta guache lavável ou a canetinha lavável, tu lava e ele vai ficar todo branquinho de novo e a criança pode pintar de novo, né? Linda essa lembrança, eu achei uma graça, eu adoro almochaveiro, eu acho muito fofo. Porque, na verdade, ele tem várias utilidades. Tu pode colocar uma essência, ele ficar perfumadinho, né? Tu pode utilizar para vários tipos de lembrança. E, no caso, aqui as profs vão dar de lembrança para as crianças dessa turminha. E aqui, muito bacana, muito legal. Eu amei a história do Elmer. Algumas pessoas que nos acompanham sabem que a gente passou por uma história bem complicada com o nosso filho, por ele ser diferente, né? Ele sofreu muito preconceito, por ter traços autistas, né? Mas após os testes diagnósticos que ele fez, foi constatado que ele não tem autismo, ele também não tem TDAH, ele não tem problemas para se relacionar, né? Nós fizemos com um profissional muito sério e não há mais o que questionar. Então, eu tô muito feliz, mas eu achei essa história muito parecida, assim, com o que a gente passou, né? E por isso achei importante, assim, logo que ela me pediu, a Joyce é uma cliente antiga já, logo que ela me pediu, eu já imaginei, assim, todas essas coisinhas como estão aqui, elas estavam na minha cabeça, assim, no momento que ela me pediu. E acabei me identificando muito. Quando eu fui ler a historinha do livro, né? Acabei me identificando, porque o Elmer, então, ele é colorido, né? E ele resolve ficar cinza, porque ele achou que a vida ia ser mais legal se ele fosse da cor dos outros elefantes. Mas quando ele fica cinza, ele descobre que é muito chato ser igual. E aí ele entende, então, que
é mais legal ser diferente, né? Ser colorido. Foi essa história, assim, que eu tirei como aprendizado, assim, pra nós. Então, aqui a gente tem um novo produto. A gente pode fazer para qualquer tema, de livros também, ou de algum filme, ou também de alguma matéria específica, né? No momento do ensino. Essa linha de material pedagógico já faz um tempinho que eu tô trabalhando. Tem vários produtos que a gente criou. E ela é muito grande, né? Porque, na verdade, a gente vai criando conforme os professores, os profissionais da educação vão nos passando a necessidade. Então, assim, ela é muito ampla. A gente pode criar de várias formas. Então, tá aqui a história do Elmer, o elefante xadrez, que eu amei. E esses nossos almochaveiros. E quando vocês souberem de alguém, o pessoal aí da área da educação, da psicologia, da pedagogia, pode indicar o nosso trabalho, que a gente está aqui à disposição, tá? Obrigada, um beijo para todo mundo.